nós estamos na presença de um Deus que pode fazer todas as coisas. Senhor, visita a minha vida nessa manhã. Visita a vida do meu irmão e da minha irmã nessa manhã. Porque estamos diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Estamos diante de um Deus que pode operar o impossível. Visita, Pai, a vida de cada um de nós. O Senhor bem sabe as necessidades que passamos, as lutas, as guerras, as batalhas físicas, financeiras, mentais, emocionais, psicológicas. Meu Deus, traz até nós o teu poder. Que nessa manhã, meu Deus, o Senhor tenha liberdade para libertar, liberdade para curar, liberdade para operação de maravilhas, liberdade para nos surpreender. Que o Senhor tenha a liberdade de nos surpreender nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus, em quem confiamos, o socorro bem presente na hora da angústia e da aflição. Então, Senhor, tenha liberdade de agir aqui, nós te pedimos, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Romanos é o nosso estudo no capítulo 6. Nós estamos colocando tudo que temos e somos sob o controle das mãos do Senhor. Então, você que fez aí o seu pedido de oração, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui nessa mão simbólica, só uma mão simbólica. Não tem nada místico não, é só uma mão simbólica. Nós vamos colocar o pedido aqui e vamos clamar para que realmente o que você está pedindo fique nas mãos de Deus e Ele possa trazer solução para a gente em nome de Jesus. Amém? Mas aqui em Romanos 6, no versículo 12, vai ter uma revelação para a gente muito poderosa, que é algo que é uma revelação, digamos, / conselho. O que você vai ler hoje, aqui em Romanos 6, é uma revelação / conselho de Deus, que você não pode desprezar jamais. Diz assim no versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências é a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso prazer humano, né? Aquela coisa que está na nossa carne, que a gente quer muito fazer. Às vezes até a gente percebe que está errado, mas o desejo é tão forte, a pessoa vai lá e faz. Isso é basicamente concupiscência. E o Paulo vai dar um conselho para a gente. Ele fala: não deixe reinar a concupiscência no seu corpo. O nosso corpo é mortal, irmãos. Isso significa que a gente vai ter prazer nas coisas desse mundo, e que a gente já sabe que não deveria mais ter prazer, mas isso é muito atraente, é muito forte. O nosso corpo pede, a nossa carne deseja, nossos olhos, a gente olha e deseja. O espírito de inveja de vez em quando quer entrar, e a pessoa começa a invejar o vizinho, o amigo, a pessoa que tem, o parente que tem, e a gente não tem. A gente começa a ficar um pouco até soberba, às vezes quer entrar, a gente acha então que é melhor do que alguém, sabe mais do que alguém. São sentimentos e emoções que a Bíblia já orienta a gente a ter cuidado com essas emoções, cuidado com esses sentimentos, mas de vez em quando essas coisas vão querer reinar no nosso corpo mortal.
E o Paulo está dando uma revelação, por isso eu te chamei de revelação / conselho, porque eu acho que nem precisa de revelação, é mais um conselho mesmo, que o Paulo está dizendo, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, não no corpo espiritual, o imortal, não, no mortal, não deixe o pecado reinar. Ele fala, para lhe obedecerdes. Se a sua vontade, se esse espírito de pecado reina no seu corpo mortal, você vai terminar obedecendo. É por isso que você vê homens adulterando, mulheres adulterando, filhos que não respeitam pai e mãe, neto que não respeita avô e avó. Você vê pai e mãe espancando seus filhos. O sentimento vem, a ira, o ódio, a inveja, a soberba, pensamento, desejo, vontade, prazeres, toma conta do nosso corpo mortal, e aí começa a reinar sobre o nosso corpo mortal, e a nossa mente viaja na maionese, como diz o outro, né? E a gente começa a fazer coisas que pode até dar algum prazer por um período de tempo, mas depois só vai trazer prejuízo, só vai trazer sofrimento, só vai trazer enfermidade, só vai trazer perturbação. E a gente precisa ter o domínio, o controle, para não deixar essas vontades reinar sobre o nosso corpo mortal. Ele deixa bem claro, não deixe esse pecado reinar sobre o seu corpo mortal. O imortal, a alma e o espírito, querem buscar a Deus. O mortal, que é o nosso corpo, a nossa carne, tem concupiscência nela e deseja coisas que a gente sabe na nossa mente, na nossa alma, que não era para desejar mais, mas de vez em quando bate. Cabe a mim então buscar colocar minha vida sobre a mão de Deus, para que para que esse mal não reine e eu possa vencer até a minha própria vontade, a vontade do meu corpo mortal. Mas ele vai continuar, ele vai dizer mais. Aqui tem vários conselhos. Ele vai dizer assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros apresentai-vos a Deus como instrumentos de... Aqui o Paulo está falando de uma coisa interessante. Ele está falando do homem interior, que é o espírito, certo? E do homem exterior, que é o corpo carnal. Ele está falando que você pode até ter pensamentos, desejos e vontades, mas que o seu espírito, o homem interior, ele precisa prevalecer. Você precisa buscar de verdade colocar a sua vida sob o domínio das mãos de Deus, entregar a sua vida, os seus caminhos, como diz o salmista no Salmo 37:5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Amém, Jesus? Tem que lembrar do Salmo 37:5 e realmente colocar, entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus, porque o Paulo aqui está falando de uma luta não é com os outros, luta com você mesmo. Eu tenho uma luta comigo mesmo, você tem uma luta com você mesmo. Se a sua mente agora, você já entregou sua vida a Jesus Cristo, a sua alma, o seu espírito quer adorar, quer louvar, quer vir para a igreja, quer buscar a Deus, quer ler a Bíblia, né? Quer ter tempo de oração, mas o seu exterior, a sua carne, que é, como é que eu vou dizer? É controlada pelo que você vê, é controlada pelo que você ouve, é controlada pelo sentimento e não pelo espírito. A sua vontade começa a querer prevalecer. É uma batalha que todo mundo passa, irmão. Pregadores passam, membros da igreja passam, só o pecador que não passa, porque o pecador ele não tem noção do pecado, sabia? Ele acha que tudo é normal.
O homem casado está tendo crise no casamento, ele vai para a rua para ter uma aventura amorosa, porque ele acha que aquilo não é. O homem pensa assim: não é que eu quero largar minha família, não é que eu quero largar minha esposa, mas a gente só vive brigando agora, então vou ter uma aventura lá fora, é só uma coisa boba. E ele acha normal adulterar, cair em prostituição, trair família, trair esposo, que quando o marido trai a esposa, está traindo os filhos também. Quando a esposa trai o marido, está traindo os filhos também. Só os filhos que têm pais separados sabem o quanto é ruim a separação dos pais. Só quem tem, os filhos que têm pais separados, que sabe disso. Você imagina uma criança que cresce vendo o pai amando a sua mãe, a mãe amando o seu pai, os dois ali se amando, brincando, sorrindo, e de repente a gente tem crise do casamento e alguém perde o juízo e vai embora de casa. Essa criança cresce e fica, imagina a cabeça dessa criança. Amém, Jesus? O diabo quer fazer de tudo para você perder essa batalha. O diabo quer que o seu corpo mortal prevaleça sobre o seu espírito. Então, você aceitou Jesus, agora você entende que existe um espírito chamado pecado. Você entende o que está errado, o que não está errado. O tempo da ignorância espiritual saiu. Então você ainda vai ser empurrado, tentado a fazer as coisas, mas quando você faz, vem aquele sentimento de culpa, porque agora você tem noção do que é errado, do que é certo de verdade. Amém, Jesus? Agora você sabe. Então vem aquele sentimento de culpa e começa aquela briga do espírito com a carne. E você fala: mas eu não posso fazer mais isso, agora eu sou da igreja, agora eu sou de Jesus, eu não posso mais fazer isso. E começa aquela briga de você com você mesmo. E tem gente que continua caindo. Uma hora você precisa dar um basta para parar de cair e o seu espírito prevalecer na busca incessante para adorar a Deus. Isso é libertação. Por isso tem cultos como o de hoje. Isso é libertação. Amém, pessoal? E nós precisamos dessa libertação. Não reine então o seu corpo, a sua carne, o seu pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Então você agora não está mais morto como o povo lá do mundo. Você agora está vivo no Espírito Santo. Está morto por pecado, mas não está mais vivo por pecado. Você está morto por pecado e vivo para Deus. E você tem que viver como vivos no meio dos pecadores, no meio dos mortos. Os vossos membros a Deus, você tem que apresentar como instrumentos de... Irmão, você entende que quando Deus fala que eu tenho que apresentar os meus membros como instrumento de justiça, Ele está falando da sua mão. É isso mesmo. Ele está falando dos seus pés. Você tem que agora, a partir de agora, você está na igreja, você tem que saber para onde seus pés estão te levando. O que suas mãos estão pegando e apalpando. Ele está falando dos seus membros, dos seus olhos. O que seus olhos? Você está colocando seus olhos em quê? Em quem? Aonde? Ele está falando dos seus membros, está falando dos seus ouvidos. O que você agora está parando para ouvir? Entendeu? Ele fala: para de apresentar os seus membros para o pecado e começa a apresentar os seus membros para a justiça de Deus. Você não é mais ignorante, agora você conheceu Jesus Cristo. Você não é mais uma pessoa do mundo e não pode mais pensar como uma pessoa do mundo. Jesus te libertou e quer continuar te libertando. Não pode permitir que o corpo mortal reine. É o espiritual que tem que reinar sobre a sua vida agora. Isso significa que você vai abrir mão de muita coisa, até de coisas que atualmente você não quer abrir mão, mas você sabe que está errado e você tem que se esforçar para abrir mão daquilo.
O que é difícil, porque abrir mão do que eu quero é fácil, é ou não é? Abrir mão do que eu não gosto é fácil. Eu não gosto, então eu abro mão fácil, não é? Agora, quando você vai abrir mão de uma coisa que você ainda gosta, ainda sente prazer, ainda tem vontade de fazer, mas você entendeu que é errado e você tem que abrir mão daquilo, aí já é mais difícil. Quem não gosta de jiló? Porque tem muita gente que não gosta de jiló, né? Não gosta de jiló? Não, tá, tudo bem. Quem gosta de mocotó? Eita, todo mundo gosta de mocotó, né? Todo mundo gosta de mocotó. Então tá bom, você não gosta de jiló e você gosta de mocotó. Aí eu peguei e coloquei uma mesa aqui com mocotó bem suculento, e coloquei outra mesa aqui com jiló, que você olhou e já até virou a cara. Se eu for mandar você escolher, você vai correr para qual mesa? Para o mocotó. Você gosta de mocotó e vai desprezar o jiló. Mas se Deus vier aqui e falar assim: olha, quem comeu mocotó está enrascado, vai entrar num enrasco comigo aqui, e eu vou arrumar treta com você. Come o jiló. Aí você vai vir na fila e você vai olhar para o mocotó assim, e vai olhar para o jiló, e você vai para o jiló, porque Deus está mandando. Você vai para o jiló, de vez em quando volta para o mocotó. Não, Deus falou para ir para lá. Tá bom, Deus. Deus. Pega o mocotó, vai botar na boca, jiló, tá amarrado, tá vendo aí? Pega o jiló, vai colocar na boca, e Deus come o jiló. Come o jiló, mas o mocotó está ali. Mocotó, Deus. Jiló, tá bom, comeu. Daqui a pouco você gostou, porque foi Deus que te deu. De repente, aquilo que era ruim, que você achava que era nojento, que você achava que não ia gostar, de repente começa a ter gosto, você começa a gostar mais, porque foi Deus que te deu. Deus não te dá coisa ruim. Aí você vai comer de novo, jiló de novo, mas o mocotó está logo ali, agora é feijoada, agora é churrascada, e o jiló está lá, e jiló. Mas daqui a pouquinho, quando você chegar, Deus nem vai precisar falar, você já vai correr para o jiló. Por quê? Porque foi Deus que te deu aquilo. Deus não te dá nada de ruim, e não te tira nada de bom. Amém, Jesus? Se Ele está te tirando alguma coisa, se Ele está mandando você tirar alguma coisa da sua vida, é porque aquilo pode até te dar prazer agora, mas vai te dar uma dor de cabeça lá na frente. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, você não sabe. Então não teme com o Espírito de Deus. Você não pode deixar a carne, o seu corpo mortal, reinar sobre sua vontade, sobre a vontade que Deus está te dando. Você, mesmo que você vá comer o seu jiló sem gostar, fazendo cara feia, se é Deus que está te dando, você vai fazer cara feia na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, de repente já não vai fazer cara feia, de repente você já vai amar o jiló e vai correr para o jiló. Por quê? Porque o que Deus está te dando não é ruim. Pode parecer, porque você está vindo do mundo, né? E o mundo é tudo contrário. Então, de cara você pensa assim: meu Deus, mas eu tenho que largar isso, mas eu tenho que namorar diferente, mas eu tenho que trabalhar diferente, mas eu tenho que tratar o meu dinheiro diferente, mas eu tenho que, a minha amizade, eu tenho que prestar atenção na minha amizade agora, eu vou ter que talvez até abandonar algumas amizades. O que eu tenho que fazer? Mas para que eu tenho que fazer tudo isso? É o jiló. É o jiló. Você não quer, mas Deus está falando faz, e você não, mãe, Deus está falando faz. Aí você está nessa batalha. O corpo mortal quer fazer uma coisa, o corpo espiritual, o seu homem interior, o corpo espiritual quer fazer a outra, e você tem que decidir o que vai prevalecer. Aí é você que decide. Amém, Jesus? O que vai prevalecer? Porque vou te falar, se Deus está te dando o jiló, um exemplo que eu dei aqui,
Se Deus está te dando jiló, você pode até comer 1, 2, 3, 4, 5 de cara feia, mas daqui a pouco você está fazendo isso sorrindo, e você vai entender: ah, agora eu entendi porque Deus me deu jiló no lugar do mocotó. O jiló é muito melhor para mim. Entendeu? Mas tem gente que demora a entender que vale a pena estar na igreja, que vale a pena dar oferta, que vale a pena dar o dízimo, que vale a pena perdoar, que vale a pena louvar a Deus do que cantar essas músicas doidas aí do mundo, que vale a pena estar na igreja do que estar numa boate, numa balada, numa rave, alguma coisa, que vale a pena encontrar amizades que tenham a mesma fé que eu, que vale a pena ter essas amizades e abandonar as amizades desse mundo, que só me leva para a furada, só me leva para o mocotó, e Deus está querendo que eu vá para o jiló. Entendeu? Estou só mantendo o exemplo do jiló, do mocotó. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? É disso que o Paulo está falando aqui. É disso. De pessoas que se descontrolam e se entregam ao pecado, que mesmo na igreja não deixam o Espírito reinar. Dizem que querem Deus, que amam Deus, mas não conseguem colocar sua vida nas mãos de Deus, de verdade. Até coloca, mas da boca para fora, mas de verdade não colocam, porque a pessoa faz o que bem entende, ela faz o que ela acha que é melhor para ela, ela esquece de saber, de procurar saber, de conhecer o que Deus diz que é melhor para ela. E se é giló, filho. Deus sabe o que é bom para a gente. Diga amém, Jesus. Você imagina a vida de um pregador do Evangelho, a nossa vida, né? Eu lembro de uma brincadeira que eu vi um tempo atrás, de uma pessoa, era uma brincadeira, um vídeo de brincadeira, né? Que o pastor chamou o outro e falou assim: eu vou te mandar lá para fora. E ele falou assim: ah, para onde? Para Disneylândia? Eu vou pregar lá? Então já estou indo. Aí o pastor falou: não, é para o interior da África. Falou um lugar lá pesado para pregar, a Síria, sei lá, África, algum lugar pesado para pregar. E ele então abaixou a cabeça e falou: não, para lá eu não vou não. Quer dizer, ele queria para Disneylândia pregar para o Mickey, para o Pluto. Aí todo mundo quer ir, né, irmão? Todo mundo quer ir pregar, né? Quando vai pregar para esse lugar, né? Ele vai pregar lá naquelas brincadeiras da Disney. Foi um videozinho de brincadeira que o pessoal estava fazendo, mas eu achei interessante. O Pedro Henrique, nosso pastor aqui, jovenzinho, foi para Minas Gerais. Está em Minas Gerais já. Ontem já apareceu lá na reunião com o missionário. Vocês viram a reunião do missionário ontem? Viu o Pedro Henrique? Já estava lá ajudando na reunião do missionário. Está lá com aquele jeitão dele, né? Já ajudando na reunião do missionário. Agora, não quero ir não, porque aqui eu tenho uma família. Acabou, vai botar um umbigo aqui em Bangu, nunca mais vai sair. E não vai crescer no ministério. Isso aqui é família, e quando a gente sair daqui vai continuar família. Mas aí vai fazer outra família agora. Agora vai ser mineiro. A única coisa que eu falei com ele é para ter cuidado com o pão de queijo de lá, que com certeza é melhor do que o pão de queijo daqui. E eu falei com ele: toma jeito, cara, senão você vai expandir, né? Mas não é expandir crescendo no ministério, é expandir e vai até explodir. Eu falei: né? Ele ficou rindo, brincando, mas ontem já estava lá assistindo o missionário, ajudando ali, ainda aprendendo, e é vida que segue. Agora é fácil? Não, é um garoto de 21 anos que largou o pai e a mãe, que saiu de dentro de casa. O pai chorava, a mãe chorava, o pai então se derreteu todo em prantos. Aí alguém fala: mas que pai? Não é fácil não. Você está abrindo mão do seu filho assim da noite para o dia, do nada. Seu filho saiu no dia de casa para ir fazer a obra, e depois voltou com a notícia que no dia seguinte já vai viajar e vai para longe, vai para outro estado. Não tem que julgar esse pai, né? Pelo contrário, tem que valorizar. É um pai que ama, porque tem pai que não está nem aí, né? Não, é um pai que gosta de que ama o seu filho e que se preocupa com o seu filho. Tem que julgar não. Agora o garoto foi,
Gostei, na hora, quando eu falei, estou pensando em te mandar lá para Minas, agora. Oh, glória, é assim que eu gosto, estou preparando bem essas pessoas. Então, até dei uma bronca nos que ficaram aqui, que começaram a querer chorar. Falaram, para de chorar, deixa o garoto ir embora. Vocês ficam de bobeira aí, amém? Não sabe o que é ó, parece que não está aprendendo. Amém, Jesus? E é assim, hoje você está aqui. Essa é a vida de um pregador. Por isso que nem todo mundo foi chamado para ser pregador. Aí a sua vontade é ficar, mas Deus mandou você ir, ué. E aí você vai contra a sua vontade. E é disso que está tratando aqui o apóstolo Paulo. Ele vai falar mais, ó. Olha o versículo 14. Disso que eu estou dizendo, não de ministério, mas está falando de vontade. O que está prevalecendo? Sua vontade ou a vontade de Deus? 14. Porque o pecado não terá, presta atenção, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Então quem aceita Jesus Cristo, o pecado perde o domínio sobre essa pessoa. Se você não está conseguindo controlar o seu pecado e está caindo em pecado, entende? Não é porque Deus não te deu força para vencer o pecado, é que você está permitindo que esse espírito domine você novamente, porque não é para o pecado ter domínio sobre aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus Cristo. Diga amém, Jesus. Então, se você senta lá no banco do hospital e uma pessoa se levanta e o celular está no bolso, o celular fica e ela vai embora, você não tem mais que olhar assim e rapaz, essa foi embora, esse celular, meu Deus, eu estava precisando tanto, obrigado Jesus, o Senhor me deu um celular. Deu nada, foi o diabo que te deu. Que Deus te deu vai roubar dos outros para te dar? Que Deus que te deu o quê? Que conversa é essa? Eu vou olhar a minha conta. Apareceu 15 mil na minha conta, glória a Deus, foi Deus que me deu. Foi nada, irmão, Deus te deu. Que é isso? Você tem que procurar saber de quem são esses 15 mil reais que caiu na sua conta aí. Pode ser um erro do banco, depois vai te cobrar, vai gastar para ver. Ou pode ser qualquer armação aí, um 71 desse aí, sei lá, e tem que devolver para o banco, não é seu. Amém? Agora, se o banco falar assim, é seu, foi um trabalho seu lá de muitos anos atrás, e um processo, aí tudo bem, você pode rir à toa, vai dar o seu dízimo, sua oferta e vai gastar. Você está entendendo o que eu quero dizer? O Paulo diz que o pecado ele não terá mais domínio sobre nós. Então por que a gente tem pecado? Quando eu falo a gente, eu estou generalizando, né? Eu estou falando aqueles que aceitaram Jesus Cristo, tá? Estou generalizando. Por que o crente vive pecando o tempo todo, irmãos? Não é para fazer isso. A gente não está vigiando como tem que vigiar. A gente está prestando atenção como tem que prestar atenção. A gente não está colocando de verdade a nossa vida nas mãos de Deus. Porque se tivesse nas mãos de Deus, seríamos capazes até de morrer por Ele. E não faríamos o que está errado, abrindo brechas para o diabo entrar e fazer loucura com a gente, brincar com os crentes. Nós é que tínhamos que brincar com ele. Na brincadeira de gato e rato, nós somos o gato e o diabo é o rato. Não é para ser o contrário, ele o gato e nós o rato. Você já viu o gato correr do rato? É o rato que corre do gato, geralmente, né? Porque aqui quando eu cheguei tinha uns ratos que parecia um cachorro. Não, aqui tinha uns ratos que parecia cachorro, irmão. Os gatos fugiam daqueles ratos. Eles andavam nesse fio aí, indo para a rua, lá para o trem. Eles passavam por cima do fio. O fio chega e abaixava assim antes, de tão grande que os bichos eram. Aí a gente começou a tratar, aí vencemos esses ratos aí, né? Mas assim, pode acontecer o inverso aí de um rato ficar com medo de um gato ficar com medo de um rato desse. Mas geralmente não é o gato que bota o rato para correr. Então quem é o gato?
Nós, ué. Vocês ficaram na dúvida? Quer ser rato? Está amarrado. Amém, Jesus? Nós é que temos que colocar o demônio para correr. E ele é o rato, nós somos o gato. Diga amém? A minha cachorrinha, ela é implicante com gato. É muito implicante. Porque na casa do lado lá, a mulher tem 2 gatos. Mas tem mais 5 que vai ficar com esses 2, que é da rua. É de outras casas, não sei. Como ela dá comida, então enche de gato a casa dela. E eu falei com ela um dia, e ela falou, não, só 2 que são meus, mas esses aparecem aqui, e eu já acostumei com eles. Aí todo mundo come. Eu falei, tá bom. Só que a minha cachorrinha, ela é implicante. Aí ela fica, a gente vê ela levantando de repente assim devagarinho. Aí fica assim, ó. Parece ninja. A minha cachorra parece ninja. Ela faz assim, ó. Parece ninja, irmão. Aí eu já sabia, já sei que ela viu um gato. A gente nem viu, mas ela já viu. De repente ela sai despingolada, papai corre para lá e late, corre e roda a casa assim, e o gato rodando também, ela rodando, o gato sobe na árvore, pum, e foge. Amém, Jesus? É o diabo e você. Você que tem que colocar o diabo para correr desse jeito, e não o inverso. É você que tem que convencê-lo a sair de perto, e não ele convencer você a chegar para perto dele. E é disso que o Paulo está falando. A minha vida precisa estar sob o controle das mãos do Senhor, para que eu possa botar ele para correr, como a minha luninha lá coloca os gatinhos para correr, e os bichos correm. Mas eu acho que é mais brincadeira, porque ela não ataca os animais, ela só gosta deles correndo, e ela vai correndo latindo. Quando eles param lá, ela para também. Ela não ataca. Entendeu? Graças a Deus, ela não ataca não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Deus está dizendo que eu não posso deixar o meu corpo carnal, humano, reinar sobre o meu espiritual, me levar a fazer coisas que eu fazia antes, ou até pecados novos que Ele vai trazer, porque tem crente que não está preso ao pecado passado não, tem crente que está inventando pecado novo, para poder pecar aí, e não pode prevalecer, mas a vontade vem, é isso que o Paulo está dizendo, vai aparecer o Alain Delon querendo ganhar a senhora, vai aparecer sei lá, o nome de uma mulher bonita aí, querendo ganhar o Senhor, vai aparecer uma ganância, uma vontade de ter, fulano comprou um carro, até hoje eu não comprei, fulano está prosperando, até hoje eu não estou na igreja, ele não está, e você vai aparecer essas coisas de inveja, de soberba. Você precisa parar. Para e entenda, você tem um Deus, e se Ele quer te dar jiló e não mocotó, come jiló, porque esse Deus sabe o que é melhor para você. Amém, Jesus? O diabo não pode ser o gato, o diabo tem que ser o rato. Nós é que temos que colocar ele para correr. Amém, pessoal? E não ele dominar você, e controlar, e brincar. Entende? Você já viu um gato brincando com rato? Coitado do rato. Só vê ele puxa, e depois deixa o rato e puxa, e fica jogando para lá e para cá. É assim que você tem que fazer com o diabo, irmão. O demônio da prostituição, passou um demônio de prostituição, que era só ver a pessoa, eu ficava louca, a coisa subia na minha cabeça, eu queria porque queria, mas agora acabou. Esse espírito de prostituição tem que ser um rato para você, e você tem que botar ele para correr. Mas a gente está deixando às vezes o homem normal prevalecer sobre o espiritual. O Paulo chamou de homem interior, o espiritual, homem interior. O homem natural, o carnal, que vive nesse mundo, e o interior, que é o espiritual, que deve prevalecer, e a gente tem que exercitar isso. Posso continuar? Tá entendendo até aqui? Já estou quase acabando já, quase. Mas vamos lá, versículo 15 então. Pois que
Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para... Opa, isso aqui é onde eu queria chegar. Isso aqui é muito forte. O Paulo está dizendo, ó, tem o pecado e tem a justiça de Deus. Você está aqui. Agora você está sendo tentado por pecado. Se você se apresentar para pecar, você vai estar fazendo assim, ó, sou teu servo. Caramba! E aquela vontade, aquela prática, aquele espírito vai montar em você e vai falar assim, eu sou o seu Senhor, vai, faz o que eu quero, faz o que eu quero. E aí a pessoa, mesmo na igreja, está fazendo o que o diabo quer. Está na mão do diabo, não está na mão de Deus não, está na mão do diabo. Entendeu? Que coisa, irmão, isso aqui é muito forte. Ele está dizendo, ó, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que você obedeceu? Obedeceu? Obedeci, pastor. Quando eu vou lá, gostei, fiz mesmo, e eu tenho um prazer, depois eu fico triste, chateado, quase tenho depressão, mas no dia seguinte eu faço de novo, porque eu gosto demais. Sabe por que você faz de novo, de novo, de novo? Porque agora você se apresentou como servo, praticou o que o diabo queria, e agora ele é o Senhor da sua vida novamente. Não é Jesus não. Mas eu estou na igreja. Não é Jesus. Mas eu estou Irmão, não adianta estar na igreja. Você ainda está sendo servo do diabo, quando você faz o que o diabo quer. Você se apresentou a ele como servo, e ele quer ser seu Senhor. Ele não vai abrir mão de ser o seu Senhor. O Paulo está dizendo, eu estou aqui, e ali estão as obras do diabo, e aqui estão as obras de Deus. Literalmente é isso. Você tem que saber, você vai ser servo de quem? Se você se apresentar como servo para fazer o que o diabo quer, ele vai ser seu Senhor. É isso que está falando. Se você se apresentar para Deus, vencendo o homem normal, natural, o corpo mortal, a vontade própria, e se render a Jesus, eu queria muito fazer lá, mas eu sei que está errado, e eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. Nessa hora, você entregou sua vida nas mãos de Jesus. Ele passa a ser o Senhor da sua vida. Ele começa a conduzir você, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para subir, se é para descer. Ele começa a conduzir as coisas que vão acontecendo em sua volta, e as coisas em sua volta começam a se encaixar, porque ele começa a operar, ele começa a agir. Amém, Jesus? E aí, olha o que o Paulo está dizendo, irmãos. Vou ler de novo. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, se for do pecado para a morte, e se for da obediência para a justiça. O pecado, o salário dele é a morte. Ah, é tão gostoso, pastor. O salário dele é a morte. Ah, mas eu fico tão... é tão bom. Mas o pecado, o salário é a morte. Morte, natureza do diabo. Morte, destruição do lar, destruição do casamento, destruição da saúde, destruição dos filhos, destruição do casamento, financeiro indo embora. Tem gente que ganha rio de dinheiro, mas está todo endividado, porque não soube se conter, porque vivia no pecado. Hoje tem que pagar pensão para tudo quanto é lá, 2, 3, 4 pensão. Hoje não tem mais dinheiro, hoje está todo... Mas foi o pecado que fez isso. Enquanto o pecado foi o Senhor da vida da pessoa, o pecado deu prazer, e afundou a pessoa. Agora tem que se apresentar para Jesus como servo,
para ser servo da justiça, para que ele possa desfazer tudo o que os tempos do pecado fez, ele poder desfazer, até essa pessoa se tornar uma bênção e servir somente a Jesus Cristo e não servir mais a si mesmo e nem ao pecado. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Então, colocar a minha vida na mão de Deus não é só preencher o papel e chegar aqui e colocar: ei, meu Deus, agora me cura, hein? Minha vida está na tua mão. Não é só isso não. Não é só isso não. É atitude, é ação, é começar a entrar nessa batalha para não fazer a tua vontade. Que, irmãos, sinceramente, nem sempre e talvez quase nunca a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Geralmente a nossa vontade está alinhada com os prazeres desse mundo aí. É minha vontade, eu quero fazer isso, eu quero estar em tal lugar, eu quero ir para a praia, eu quero mergulhar, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquela série, eu quero ver aquele filme, eu quero estar com aquela pessoa, eu gosto tanto de estar com aquela pessoa. É a nossa vontade. A gente tenta encaixar a nossa vontade com a vontade de Deus. Às vezes até dá para encaixar, mas na maioria das vezes a gente só está forçando a barra. E quando Deus fala assim, não faz, a gente começa a ficar igual siri na lata. Meu Deus, não, não tem nada demais. Não tem nada demais. Aí a pessoa começa a ficar igual siri na lata, porque Deus está falando não. Posso continuar? Já estão assustados, não? Não, né? Não é para assustar, é para te levantar, né? Versículo 17 então. Vocês já entenderam que se você se apresentar para o pecado, você vai ser servo do pecado? É o tal do vício da pornografia, né? O vício da promiscuidade, vício da prostituição, não é? Esses vícios, você se torna servo. Na verdade, a pessoa fala que é vício, mas na verdade é você se torna um servo daquela prática, porque você se entregou, não soube lutar. 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, todos nós já fomos um dia, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Você já se entregou à forma de doutrina que você foi entregue? Quando você veio para a igreja e entregou sua vida a Jesus Cristo, você, nessa hora que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você está recebendo uma forma de doutrina. Existem muitas doutrinas no mundo, né? Muitas doutrinas, muitas. Mas quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você foi entregue a uma forma de doutrina. Qual? A forma de Cristo, o Evangelho que muda a sua vida, o Evangelho que te limpa, que te santifica, que te cura, que te dá a vida eterna, que traz libertação, que tira a nicotina do seu organismo, que tira as drogas do seu organismo, que faz você não querer drogas mais, não querer farra mais, que faz você começar, no mínimo, a ter noção do que é certo e errado, mínimo. Aí depois é a sua escolha que vai prevalecer, mas Deus vai te dar noção do que é certo e errado. Diga amém, Jesus. E ele fala, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, o Evangelho de Cristo. E ele vai falar logo em seguida para completar. E libertados do pecado, então essa forma de doutrina, o Evangelho, me liberta do pecado. Faz com que eu não queira mais o pecado. Tanto que quando a gente dá um deslize e cai, nós ficamos muito mal. O crente de verdade, quando peca, fica muito mal. O coração aperta, às vezes sente até fisicamente, por ter feito o que não deveria ter feito. O crente que é crente, mas de crente não tem nada, é mais crente do que crente. Esse faz-se lambuza e está tudo certo. Deus entende a minha vontade, né? Conversa fiada. Quem está com Cristo de verdade, se cair, fica
fica chateado, pede perdão a Deus e fica chateado e pede perdão à pessoa que ofendeu também. E libertado do pecado, fossem feitos servos da justiça. Falo, vou terminar aqui agora, tá? Vou fechar aqui agora para a gente entrar em oração. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem o quê? A imundícia. Irmãos, quando ele fala imundícia, ele está falando de pecados sexuais, entre outras coisas. Então você no mundo emprestava os seus membros, está dando para entender, sim ou não? Órgãos genitais, está dando para entender? Membros, mãos, olhos, boca, pé. Quando estávamos lá fora, emprestávamos os nossos membros. Ele fala aqui, ó, para servir a imundícia. Aquilo que hoje a pessoa fala que tem prazer é imundícia, irmão. E tem gente na igreja que ainda quer fazer certas coisas, está na prática da imundícia. Tem que começar a vigiar e começar a repreender. E não é fácil largar uma coisa que você deseja muito, já falei. O exemplo do mocotó e do jiló, né? Se você vê o mocotó e o jiló e Deus fala assim, vai para o mocotó, você vai sair correndo, vai ter até briga, você vai correr para o mocotó. Mas quando ele fala assim, não, é o jiló, aí você vai ficar querendo pleitear, mas Senhor, mocotó não gosto, que gosto amargo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu aprendi a gostar de jiló, eu detestava, mas uma vez eu fui na casa de um irmão meu, foi feito um jiló lá muito bom, aí me forçaram a comer, eu comi. Para que eu comi? Agora eu gosto de jiló. Agora sempre quando eu vejo jiló, eu pego pelo menos um para comer. Amém, Jesus? Então tem que ver, né? Olha, isso aqui é muito sério, irmãos. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade. Olha aí. Então não é só pecado sexual, não, é a maldade mesmo, a malignidade do homem, o homem que mata, o homem que bate, que espanca, que rouba, que furta, que tira o que é seu sem você saber, furtando, que faz malícia, que está te abraçando, mas está de olho na sua esposa, está te abraçando e dizendo que é amiga, mas está de olho no seu marido. Essas maldades que a gente vê pelo mundo aí, né? Ele diz, então nosso corpo estava na carne, éramos membros e servíamos a imundícia e servíamos a maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça. Para o quê? Para a santificação. Então os membros, meus membros, que eram apresentados para fazer coisas loucas nesse mundo, agora que eu conheci a Jesus Cristo, eu tenho que combater a minha carne mortal. O Abraão dizia que ele mortificava a carne dele. Eu tenho que mortificar a minha carne, tá? Para fazer agora aquilo que gera santificação. Aquilo, lógico que as pessoas vão falar que você virou otário, bobo, trouxa, isso, aquilo, outro. Esquece, irmão. Esquece, são os espertalhões da vida, que nunca conseguem manter um casamento, que nunca conseguem, está sempre se metendo em enrascada, que está sempre se metendo em furada. São os espertalhões da vida, os malandros da vida. Esquece isso. Deixa de chamar de bobo. Você tem que ter a consciência de que agora você está apresentando os seus membros para a santificação. Você está de fato, de verdade, colocando a sua vida nas mãos de Deus, e é Ele que vai conduzir a coisa agora.
Aí o namoro é diferente, o casamento é diferente, o tratar do marido e da esposa é diferente, o tratar com o seu dinheiro é diferente, o tratar com as pessoas que te perseguem é diferente, porque você começa a ser apresentado a um evangelho diferente, um evangelho que não manda você dar um tapa na cara de quem te feriu. O evangelho de Jesus é coisa, pensa comigo, o evangelho de Jesus é coisa de louco, irmão. A gente é tudo doido. Não, estou falando no bom sentido. A gente é tudo doido, irmão. Sério, a gente é tudo doido, mas eu estou falando no bom sentido. A gente é tudo doido, porque Deus, Jesus, ele faz, se dá numa face e vira outra. Tá de brincadeira, Jesus. Se te pedir uma capa, dá duas. Ele fala, perdoa quem está te perseguindo, perdoa quem está te maltratando. E não é coisa de doido, irmão? É ou não é? É isso. Larga tudo. Ele falou para um jovem ricaço, religioso. Ele falou, larga tudo, vem e me segue. Não é coisa de doido? Mas ele não largou, não. É tão de doido que ele não largou. Ele virou para o Pedro, um homem casado, que tinha uma boa profissão, que a pescaria até hoje é uma boa profissão, quem vive da pesca de verdade. Naquela época então, naquela região, imagina. E ele falou, Senhor, largue essas redes e vem que eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai ganhar homens para o reino, pessoas para o reino de Deus. Pode largar sua profissão aí. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro para sustentar minha casa? É coisa de louco ou não é? Coisa de louco. Quando Deus me chamou para pregar o evangelho, eu estava ganhando dinheiro que só como taxista. Naquela época taxista dava muito dinheiro, porque não tinha Uber, não tinha muita van, quase não tinha essas coisas de van, essas coisas, esses transportes alternativos quase não existia naquela época. Ganhava muito dinheiro e Deus falou assim, vem. Eu com 2 filhos pequenos, eu liguei para o cara e falei, só estou entregando esse carro, estou entregando esse táxi, e o valor que eu pagava era o menor valor da praça, porque a pessoa era amiga da família lá, amiga do meu irmão, e deixou o carro comigo, e o carro ainda ficava comigo 24 horas, 7 dias por semana, tinha carro na garagem o tempo todo. E Deus falou, vem. Caramba, irmão, eu falei, meu Deus, como assim vem? Bom, vou alugar a casa que meu sogro deixou para a gente, emprestou, vou pedir para ele, vou alugar, vou pagar uma casinha simples para a gente morar. E a comida? Não sei, cesta básica. E a roupa? Quando doar a roupa eu vou lá, correr lá para ver se tem roupa que dá para mim e para meus filhos. Virei para minha esposa, e aí, vai comigo? A situação é essa. Larga, vou. Caramba, nós largamos tudo. Eu te pergunto, não é maluquice? Não é coisa de doido? Não é coisa de doido? Um pastor falou para mim assim, pastor, o que o senhor fez eu não faria. Não faria. Eu tenho filho e eu não vou deixar meu filho passar necessidade por nada. Eu não faria. O Senhor é uma bênção. E o Senhor vai conseguir. Foi numa época que eu estava meio triste. Ele falou, não pode se levantar, porque o que o Senhor está fazendo, poucos fazem. E Deus honrou mesmo. Amém, Jesus? Então assim, nunca faltou nada. Não estou falando isso em tom de reclamação, não. Só estou te mostrando que Deus quer que você obedeça. E pare de obedecer a carne. E comece a obedecer o Espírito. Pare de obedecer o pecado e comece a obedecer a justiça. Pare de se preocupar com que família e amigo e amiguinha vai falar. Esquece. Pare de ficar dando ouvido para quem não conhece o evangelho. Nós fomos apresentados a uma doutrina diferente, a uma doutrina que liberta, a uma doutrina que requer da gente força para poder obedecer, uma doutrina que não é nada fácil quando você decide seguir, mas depois o jiló vai ficando gostoso. Vai ou não vai? E aí tudo que antes você fazia na base da força, não, vou fazer porque Deus está mandando, daqui a pouquinho você faz tranquilamente.
e o jiló passa a ser mais gostoso do que qualquer churrasco, qualquer mocotó, qualquer feijoada, qualquer baião de dois. Amém, Jesus? Qualquer carne assada, o jiló fica mais gostoso. Por quê? Porque você está obedecendo, e vai ficando fácil. Daqui a pouquinho você não consegue mais deixar de obedecer o Senhor, e é nessa hora que a sua vida fica na mão de Deus. Entenderam, sim ou não? Então vou parar aqui, de repente eu volto.